o Sermão do Monte, inicialmente aí tratando das bem-aventuranças. Leiamos: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O nosso tema: bem-aventurado os humildes. É muito importante que a gente entenda a diferença entre os princípios celestiais para os princípios deste mundo. Para o mundo, o padrão deste mundo, o homem precisa ser muito agressivo. O homem precisa mostrar presença, impor a sua presença, falar mais alto, mais grosso, não deixar que o outro fale muito. E isto o caracteriza como vencedor, como um bom líder, como alguém que está à frente, como alguém que deva ser respeitado. Mas é necessário lembrar duas coisas. A primeira, João o apóstolo diz na primeira epístola 5,19 que este mundo jaz no maligno. E este mesmo apóstolo, em João capítulo 15, versículo 18, diz que anuncia a fala de Jesus, dizendo: este mundo odeia vocês, mas antes odeia a mim. Jesus dizendo. Enquanto para o mundo tem que ser agressivo, tem que ser forte, tem que ter presença, o reino dos céus aponta como característica de alguém muito feliz aquele que ama, aquele que é humilde, aquele que depende. Essas são as marcas do reino dos céus. Por isso, pense bem, o que você está imitando, o que você está buscando para a sua vida. Nós já tratamos aqui, vamos repetir a cada estudo, que Jesus sempre cercado por multidões, mas ele escolheu trabalhar com os seus apóstolos mais diretamente. O treinamento de liderança foi estabelecido aos apóstolos. Por isso os apóstolos são os seguidores de Jesus, ou que dá seguimento, são as doutrinas apostólicas, o fundamento da igreja, porque as doutrinas apostólicas eram justamente as doutrinas de Jesus. Jesus é o fundamento e os apóstolos agora promovem Jesus o tempo todo. Não há lugar na vida dos apóstolos para mais ninguém a não ser o Senhor Jesus. E Jesus passa a mostrar-lhes algumas coisas que nós tratamos então na quarta-feira passada, mas como introdução quero apenas repetir. Por exemplo, ele diz que nós somos para fazer. O Sermão da Montanha aponta duas coisas importantes. Primeiro, aquilo que o homem, que o Filho de Deus ele tem que ser, e não é optativo ou uma opção, não é algo que você pode escolher um desses aqui e está tudo bem, não. Todas as bem-aventuranças precisam fazer parte da nossa vida, da nossa essência. Só entendendo a bem-aventurança ou as bem-aventuranças, nós poderemos fazer o restante das exigências do Sermão do Monte, que vai até o final do capítulo 7. É interessante quando nós vemos aqui a primeira bem-aventurança que vamos estudar aqui hoje. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Interessante porque Jesus coloca esta bem-aventurança no início. Será que foi assim? Eu tenho aqui algumas bem-aventuranças, eu vou escrever. Não, ele não disse assim. Vou ensinar. Não, ele não disse assim. Eu concordo com o pastor Martin Lloyd-Jones quando ele afirma que cada bem-aventurança foi colocada didaticamente por Jesus no seu ensinamento. Cada bem-aventurança, ele começou com essa, porque essa é como se fosse a base da vida do crente. Ele chega a afirmar nos estudos de Lloyd-Jones sobre o Sermão do Monte, ele diz que é impossível entrar no céu se não for humilde de
espírito. Precisamos definir então o que significa isto: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A grande e a verdadeira felicidade não está em ser humilde. Ele é bem-aventurado não é porque ele é humilde. Ele é bem-aventurado porque dele é o reino dos céus. Agora, o reino dos céus só é dado àquele que é humilde de espírito. Para isso, nós vamos trabalhar algumas coisas muito importantes para apontar a nossa necessidade, o exercício espiritual. Antes, porém, é preciso narrar aqui a fragilidade da igreja no que diz respeito a coisas espirituais. Nós gostamos de fazer coisas. Nós gostamos de pregar, nós gostamos de cantar, nós gostamos de tocar, nós gostamos de visitar, de evangelizar, nós gostamos de fazer coisas. Principalmente quando o Espírito Santo lhe habilita a algo até mesmo sobrenatural, e isso enche o nosso coração. Nós queremos fazer o tempo todo, nós não importamos nem com cansaço. Em Lucas, capítulo 10, versículo 20, os versículos anteriores, os discípulos retornam da missão e dizem assim: Senhor, é maravilhoso, nós determinamos em nome do Senhor e os demônios saem. É bom demais ser do Senhor. Nós temos, na autoridade do Senhor, autoridade sobre os demônios. No versículo 20 do capítulo 10 de Lucas, Jesus diz para eles assim: estão totalmente equivocados. A alegria de vocês não deveria estar fundamentada na autoridade de expulsar demônios. Mas, quem se lembra? Porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Essa é a base. Perceberam bem que os próprios discípulos tinham uma visão equivocada do que é reino de Deus, e a alegria e a bem-aventurança, e Jesus então diz justamente isso: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. A alegria do cristão é o reino dos céus, não é o que ele faz aqui, não é o que ele é visto fazendo, não é por aquilo que os outros falam dele, mas a alegria, o contentamento está na convicção da reconciliação com Deus através de Jesus, na convicção do novo céu e da nova terra. Essa deve ser então a nossa alegria. Agora vamos então para algumas afirmações importantes para o nosso aprendizado. Primeiro, a pobreza não é uma característica de humildade. A pobreza não é uma característica de humildade. Temos, equivocadamente, novamente falando, a ideia de visitamos alguém que não tem onde dormir, que está passando um pouco de dificuldade, aí falamos assim: nossa, ele é tão humilde. A casinha dele é tão... Como se a casa pudesse ser humilde ou exaltada, né? A casa nem poder para falar tem. A casa dele é tão humilde. Nós trocamos para alguém necessitado, pobre financeiramente, para chamá-lo de humildade. Podemos afirmar que existem muitos pobres terrivelmente orgulhosos, assim como muitos ricos terrivelmente orgulhosos. Mas também nós temos ricos humildes e também pobres humildes. A humildade aqui não diz respeito à posse financeira, mas diz respeito ao espírito. Então, sendo o coração a fonte e não embasado nas circunstâncias. Então, o pobre é pobre de espírito, ou humilde de espírito, quando ele é pobre ou quando ele é rico. Ou ele continua sendo exaltado num e no outro, e o rico da mesma forma.
Outra coisa que nós precisamos entender também, que humilde não é você, não sou ninguém, eu fico no canto, não faço nada. Não, não é isso não. Isso a Bíblia chama de covardia. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no 2º capítulo, versículo 1, ou capítulo 1, versículos 6 e 7, entre as informações, ele diz: Deus não nos deu espírito de covardia. Às vezes nós pensamos assim, quando alguém quer falar que ele é pequenininho, isso é um problema seríssimo de orgulho. Olha para mim como eu sou humilde. Lembra que o pastor Gerides cantou aqui uma vez, né? Dizendo assim, aí o crente foi lá para a igreja e falou, vou cantar um hino aqui. Eu sou humilde, sou muito humilde, né? Então isso demonstra que ele é exaltado e é orgulhoso. Então, tudo que você pensa nessa questão relacionada à pobreza, à falta de dinheiro, à falta de possibilidades, isso não quer dizer que a pessoa é humilde. Tá? A palavra transcrita como humildes de espírito, na verdade ela tem uma conotação diferente. E a tradução para humildes de espírito foi para justamente desviar do erro de achar que é pobre, mas a ideia lá é pobre mesmo, pobre de espírito. Como o ser humano já é levado a pensar que o pobre é humilde, logo ia pensar que a pobreza faria da pessoa, traria para a pessoa a humildade. Então, todo pobre seria humilde de espírito. Por isso, a tradução ela é colocada como humilde de espírito. Mas muitas outras é pobre de espírito. E a pobreza de espírito ali é no sentido de mendigo. O que quer dizer isto? Mendigo não tem dinheiro para comprar o almoço dele. O que ele faz? Ele pede. Não é isso? Me dá aí 10 centavos para comprar uma marmitex. Me dá dinheiro para comprar uma comida. Porque ele não tem dinheiro. Porque se ele tiver dinheiro para comprar, então ele não será dependente. A ideia aqui é dependência. O que é ser humilde? Olha, a definição de Tasker para mim é muito interessante. Ele diz: os que reconhecem de coração serem como mendigos, sem possibilidade de realizar nenhum bem à parte de Jesus, que não têm poder em si mesmos, que os ajude a fazer o que Deus requer deles. Isto é ser humilde de espírito. Ser humilde de espírito é algo que vem dentro de si. E Lloyd Jones, repetindo mais uma vez Lloyd Jones, ele afirma que a questão do humilde, do pobre de espírito, não tem a ver uma comparação com o irmão. A Thalita é mais humilde do que o Juan. Não tem a ver. É uma questão minha para com Deus. Sempre me compararei frente ou face a face com o Senhor. E quando eu deparo com o Senhor, eu me vejo então totalmente dependente. E é este esvaziar-me, é esta consciência de que eu não tenho nenhum poder para fazer alguma coisa que agrade a Deus, a parte do Espírito Santo, é isto que me faz então humilde de espírito, ou pobre de espírito, um mendigo. Ou seja, se tem alguma coisa que eu estou fazendo de obediência a Deus, esta coisa que eu estou fazendo não vem como motivação pessoal só minha. Ela é minha, sim, mas ela é promovida por Deus em mim. Isto é ser humilde de espírito, ou pobre de espírito. É uma questão pessoal, é algo para que você olhar para dentro de você mesmo e ver a sua necessidade diante de algo tão
espetacular. Vou tomar novamente aqui Lloyd Jones, que ele cita aqui 7 exemplos bíblicos de pobres de espírito. Ele cita Gideão, quando o anjo chegou para ele, ele diz assim: olha, a minha tribo é a menor, e a minha família é a menor na menor tribo. Não tenho condições. Moisés: envia outro, não envia a mim, eu não tenho condição de ir. Davi: quem sou eu para que venha a mim? Isaías: sou homem de impuros lábios. Pedro: retira-te de mim, Senhor. Paulo: considero tudo perda por Cristo. E o próprio Senhor Jesus, que sendo Deus, não usou como usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de homem, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, isso tem a ver com um esvaziamento. A questão é, você não pode ser humilde de espírito, cheio de Deus, se você não estiver vazio de você mesmo. Então precisa se esvaziar para ser cheio. Como, então, eu posso trabalhar essa questão? Eu preciso, como humilde, entender a incapacidade pessoal e depender conscientemente da misericórdia de Deus para não me dar o que eu mereço e da graça de Deus para me dar o que eu não mereço. Vamos entender então misericórdia e graça? Deus me dá misericórdia quando Ele não me dá o que eu mereço, e graça quando Ele me dá o que eu não mereço. Como tornar-se humilde de espírito? Primeiro, ter consciência que não é uma habilidade humana, mas é um dom do Espírito, é algo que vem de Deus, é uma transformação de Deus. Confesso que, muito embora eu ame os meus irmãos arminianos, mas eu tenho muita dúvida se não há no coração deles alguma coisa relacionada a o que eu posso fazer em decidir ou não por Cristo. Porque a primeira coisa que eu preciso ter para ser humilde de espírito é justamente entender que sem a intervenção do Espírito Santo no meu coração, de forma alguma, eu poderei querer o Senhor. João capítulo 6 relata que Jesus dizendo: vós tendes vindo a mim, mas não me quereis. Se Deus não lhes der ou vos der a mim, de modo nenhum vocês virão a mim para a conversão. E se vocês vierem a mim, mandados por Deus, eu os guardarei na eternidade, nenhum se perderá. Eu preciso entender que manter-me a praticamente 53 anos, dia 29 de janeiro, 53 anos, muito jovem, né? Muito jovem, 53 anos, nasci no lar evangélico, para me manter na presença de Deus. Ai de mim se não fosse a ação do Espírito Santo. Ai de mim se não fossem as promessas do Senhor em me guardar. Ai de mim se não fosse a promessa de Jesus: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque estou cheio de experiências que basta um pouquinho e eu corro para fora de Jesus. Eu preciso entender isso, que se eu estou aqui hoje pregando a palavra com temor e tremor, e não apenas como um expositor, é porque o Espírito Santo me faz isto,
É porque Jesus me garante isso, porque de outra sorte, eu seria apenas um expositor, mas não teria vida com Deus. A minha firmeza no Senhor depende do Senhor. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que sois guardados mediante a fé no poder de Deus para o dia da salvação. Judas, versículos 24 e 25, ele glorifica ao Senhor que o mantém e é capaz de Jesus apresentá-lo diante de Deus imaculado para a glorificação. Se o Senhor não operar na conversão, se o Senhor não operar no desenvolvimento da salvação, nós não somos nada. Precisamos entender isto para saber ou nos tornarmos então humildes de espírito, vazios de nós mesmos. É preciso esvaziar-nos de nós mesmos e enchermos do Espírito, reconhecendo a minha debilidade e imundícia pecaminosa sem o Senhor. É preciso mudar os hábitos. Gastar mais tempo com a palavra do que com outra coisa. Falar mais com o Senhor e menos com as pessoas. Isso quebranta. Sabe por que as reuniões de oração não são concorridas? É porque a oração, ela nos esmaga. A oração, ela revela, não tem como eu aparecer na oração. É eu e o Senhor. Eu posso até mentir para vocês, mas eu não posso mentir para o Senhor. Então é necessário que eu gaste tempo lendo as Sagradas Escrituras. É necessário que eu gaste tempo em oração com o Senhor. Mas há algo muito importante. Estou lendo agora um livro do Thomas Watson. Deixa eu ver se eu me lembro aqui o título. Um Cristão no Monte. Ele trabalha a questão da meditação. E ele fala que, embora o assunto dele seja meditação, mas tem a ver com o nosso estudo aqui. Ele diz que é necessário que nós meditemos nos atributos de Deus. Quem é Deus? Pense comigo. Deus sabe o que cada um aqui está pensando neste momento. Mas Ele sabe o que nós pensaremos amanhã, se pensarmos. Ele sabe aquilo que você pensa do seu cônjuge num momento de discussão. Ele sabe o que você pensa do seu sogro, da sua sogra. Talvez você não fale, mas ele sabe o que você pensa. Espero que você pense bem e seja aprovado pelo Senhor, né? Ele sabe o que você vê na internet lá no seu quarto fechado. Não só sabe, mas ele está presente com você lá, do seu lado. Já vi muito crente correr de outro crente, principalmente se for presbítero ou pastor. Já vi crente queimar a mão com cigarro, colocando o bolso assim para esconder dos outros. Já ouvi falar, não presenciei, mas ouvi falar. Só que nós esquecemos de que o que pode fazer um irmão? O que pode fazer um presbítero ou um pastor? Aconselhar, no máximo, tratar a situação em tribunal eclesiástico, até mesmo uma disciplina.
Mas nós esquecemos de que Deus está presente e Deus disse Jesus que é aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. E Ele está presente. A onipotência de Deus. A onipotência de Deus. Deus pode. Tudo o que Ele quiser, Ele pode. Mas é necessário também meditarmos no nosso estado de pecado. Isso nos ajuda a chegar a uma humildade, ou sermos humildes de espírito. Quero citar agora, então, algumas palavras pesadas de Thomas Watson. Preste atenção. A primeira: se a água estiver imunda no poço, não poderá estar limpa no balde. Ele cita Isaías 64, 6. O que ele está dizendo aqui é: se todo o lago está contaminado, não adianta você pegar ali um balde d'água e sair com ele, que o balde sairá também impuro. Então, tudo aquilo que sai do nosso coração é impuro, porque o coração está impuro. É isso que ele disse. Segunda, esse aqui é mais forte ainda. Um pecador coberto com a sujeira do pecado não é melhor que um demônio em forma humana. Pesada, né? Os dois vão ser condenados. Vão ser condenados. Vou repetir. Um pecador coberto com a sujeira do pecado não é melhor que um demônio em forma humana. Às vezes nós temos a mania de medir o grau de pecaminosidade. Nós temos um pecado oculto, que vivemos naquele pecado, amamos aquele pecado, não abrimos mão daquele pecado, sabemos que é pecado, alguém já falou que é pecado, mas vamos continuar praticando aquele pecado. Mas olhamos para o outro, mas eu não sou igual ao outro que faz isso, isso, isso e isso. Como se algumas pessoas tivessem o direito de cometer algum tipo de pecado, porque não é tão grave como o que o outro está cometendo. Tem um ditado, né? Na terra de cego, quem tem um olho é rei. É um ditado para mostrar assim, ele se acharia melhor do que os outros que são cegos, que não enxergam nada. Eu não sei quantos aqui já ouviram isso, mas se o filho do presbítero pode fazer isso, o meu pode fazer muito mais. Como que o parâmetro da família pastoral, da família do presbítero, é um parâmetro para que eu possa pecar mais um pouco. Acontece que pecado é pecado, tem consequências diferentes, sim, mas quebrou a lei de Deus, quebrou a lei de Deus. E aí ele fala assim, ele está tratando de outro assunto, meditação, mas isso aqui veio direto para o nosso assunto de hoje. Abre aspas: a meditação sobre o pecado fará cair as plumas da soberba. Meditar é ruminar, é trazer à mente, é pensar e repensar, e aprender, e estudar, e voltar, e de novo, e pensar. Isto é ruminar, isto é meditar. A meditação é muito importante. Você faz a sua devocional de manhã e vai trabalhar, e durante o dia você medita no que você leu. É como o boi que come, e à medida que ele pega o capim, ele engole sem mastigar, ele engole sem mastigar, ele engole sem mastigar. Depois ele para e traz aqueles bolos de capim para a boca e vai mastigá-lo detalhadamente para obter a finalidade da sua alimentação. Quando nós meditamos no nosso estado de pecado, comparado com a glória de Deus,
derruba qualquer possibilidade de soberba. Facilita a nossa inclusão nos humildes de espírito. Concluo agora então só reafirmando algumas coisas para a gente encerrar. Mas antes eu pergunto, tem alguma dúvida, gostaria de falar alguma coisa? Fique à vontade. Embora estejamos aqui de forma de transmissão, mas o estudo bíblico é estudo bíblico. Então quem quiser perguntar, quem quiser falar, é só pedir, a gente dá oportunidade. Primeiro, o reino de Deus não aceita cooperação de nada nem ninguém. O eu tem que desaparecer e o Espírito Santo agir sozinho. Por isso, devemos ser um mendigo no Espírito. Eu preciso do Senhor. O salmista disse isso, né? Ensina-me o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Não se iluda. Existem ricos orgulhosos, mas também existem pobres orgulhosos. Ser pobre de espírito não tem nada a ver com falta de dinheiro. Ser humilde de espírito é estar ciente da nossa incapacidade e pecaminosidade. Com isso, esvaziar-nos de tudo que é carnal é necessário e lançar toda a nossa dependência nos méritos de Cristo. Para tornarmos humildes de espírito, é preciso meditar nos atributos de Deus, em quem é Deus, e no nosso próprio coração. E isso não dá para meditar no coração do irmão. Eu preciso meditar no meu coração, porque eu sei o que é o meu coração. Não todo ainda, Deus sabe mais do que eu, mas eu sei bastante do meu coração. E sei o quão perigoso ele é, o quão enganoso ele é. Quando eu mantenho esse exercício, meditando nos atributos de Deus e meditando na minha carnalidade, nas minhas fraquezas, debilidades, a única coisa que me resta é como um mendigo que está na rua pedindo um prato de comida. Pedir ao Senhor o pão do céu todo dia. O pão do céu a cada momento. Para que possamos viver segundo a sua ordenança. Isso é ser humilde de espírito. É ser pobre de espírito. Eu quero que você agora pare um pouquinho. Pensa um pouquinho na sua vida. Eu falei com o Damares, falei assim, eita, a gente tem que melhorar muito, porque eu me peguei apanhando muito nesse estudo, né? Como sempre, né? Uma vez que o reino dos céus só é dos humildes de espírito, a gente precisa melhorar e melhorar muito mais. Com certeza. E melhorar não é melhorar em fazer coisas. Na convicção que gerará ações. Curva sua cabeça, fale com o Senhor, você terá um breve momento. Será que você é humilde de espírito? Às vezes nós participamos das reuniões que nós vamos dirigir. Estamos fazendo alguma coisa. Se eu não for fazer, então, se eu não estou escalado, então não vou. Isso é um sintoma de um coração orgulhoso, de um espírito orgulhoso.